5 quintas-feiras de lutas, mas nós estamos fechando com chave de vitória. Amém, igreja? Vai ser fechada com chave de vitória. Creia ou não queira Satanás, porque ele só se levanta para cair. Toda vez que ele se levanta, ele cai, porque conosco está o general de guerra. Deus que nunca perdeu uma batalha. Deus que peleja por mim, peleja por você. Amém? Nossa missionária Indiara vai estar orando pelo nosso preletor nessa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estenda a mão para cá, vamos orar pelo vaso da noite, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus amado, Deus querido, está aqui, papai, o teu servo, papai, o teu filho. Ah, Deus amado, Deus querido, que tudo aquilo que o Senhor entregou ao seu coração, que Ele venha falar, Senhor. Que não seja, papai, nem mais nem menos, mas tudo aquilo que o Senhor já decretou essa noite, Senhor. Ah, Deus amado, Deus santo, se for assim, meu Deus, confronto, Senhor, que seja. Se for conforto, que seja. Se for libertação para essa casa, que seja, Senhor. Em nome de Jesus, usa o teu servo, papai, essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Receba o cumprimento do Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. Queridos, se os tocadores quiserem dar lugar aqui para Jesus, vai ficar melhor ainda. Quero agradecer essa rica oportunidade, né, a Deus de estar aqui, segundo aos pastores, né, dessa congregação, a pastora Imaculada, que Deus continue abençoando, o pastor da igreja, Zinaldo, Deus continue abençoando esse rebanho maravilhoso. Estamos diante de uma campanha e vamos essa encerrar, né? Que o Senhor Jesus, eu creio que Ele falou com você nessa campanha e vai falar também com você nessa última etapa. Amém? Abramos a nossa Bíblia em Lucas 8. Glórias a Deus. Lucas 8:40 é o tema. A Bíblia, ela vai dizer assim, quantos encontraram? Assim que Jesus regressou, a multidão o recebeu com grande júbilo, pois todos estavam aguardando com ansiedade. Em outra expressão vai dizer com esperança e alegria. Eis que se aproximou-se de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a tua casa, pois tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam. Glórias a Deus. Se assente glorificando o nome do Senhor Jesus. Essa noite eu te peço que vocês me emprestem a mente de vocês por alguns minutos. E o coração de vocês você deposita no Espírito Santo, que Ele vai ministrar ao seu coração. Amém? Queridos, a Bíblia vai nos contar uma história a qual é muito conhecida, a qual essa já virou até música, a qual a Levita acabou de cantar aqui para nós, e é benção. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava em uma missão. Jesus, ele estava em uma missão, e essa missão era na terra dos Gadarenos, aonde muitos não queriam ir, aonde muitos
não queriam pisar, pois Jesus vinha de uma libertação, pois Jesus vinha de atravessar para aquele lugar e ali libertar aquele homem que estava possesso de demônios. Jesus, ele vai regressar, ou seja, ele vai voltar para o oeste de Jerusalém ou da Galileia, que era Cafarnaum. Ele vai retroceder, e nessa volta que ele está fazendo, a Bíblia vai dizer que a multidão, como de costume, não acompanhou ele. Ele foi fazer essa missão em Gadara sozinho, mas seus discípulos, as multidões ficaram. E quando ele está regressando, quando ele está voltando, a Bíblia vai ser bem clara em dizer que a multidão estava esperando com esperança e alegria. O que me chama a atenção aqui é que estavam esperando Jesus com alegria e esperança. Desde já abre uma ênfase aqui e pergunto para a igreja: a multidão esperava Jesus com alegria e com ansiedade, ou com alegria e esperança? E nessa noite ou nessa geração, será que estamos esperando o Senhor Jesus voltar com alegria e com esperança? Porque Jesus, ele é missionário, ele disse que ele vai, e ele disse que ele volta. O que me chama a atenção é que essa multidão, ela não esperava Jesus voltar dispersa. Ela esperava Jesus voltar, mas ela estava com esperança e alegre, esperando Jesus voltar, porque ela sabe que quando Jesus está no local, acontece alguma coisa. Quando Jesus está no local, tem que acontecer milagre. Alguém vai extrair alguma coisa de Jesus, alguém vai ser impactado, alguém vai receber um toque, alguém vai expressar alguma coisa. É por isso que a multidão está esperando Jesus com esperança, dizendo: se ele vir, quando ele retornar, estiver aqui, vamos dar glória, vamos sentir o poderio dele, vamos tocar, vamos abraçar. Ela esperava Jesus, porque sabia que Jesus tem o melhor para ela. E nessa noite não é diferente. Por isso que você adentrou num dia, numa noite como essa, porque você sabe que em Jesus há esperança de uma vitória, há uma esperança de um toque, há uma esperança de um fluido da fonte inesgotável, que é Ele. Aonde a igreja está esperando um toque, um olhar de misericórdia. É isso que a multidão estava esperando. Ela estava esperando com alegria, porque ela sabia que o Redentor dela vivia. E por mais que ela não pudesse ir para o outro lado, ela estava esperando Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus vem, chega em Cafarnaum, lugar onde começou o seu ministério, lugar ali onde ele fez muito milagre, aquela região de Decápolis. E ele chega, e quando ele chega, a multidão vai começar a apertar ele. Quando ele chega, a multidão vai começar a querer algo de Jesus. A multidão vai querer que Jesus delibere uma cura, que Jesus delibere um milagre. Só que Jesus está vindo. Jesus tem duas vidas para alcançar. Por mais que a multidão estava apertando, porque quando Jesus está, todos querem um milagre. Quando Jesus está, todos querem um toque, todos querem um olhar de misericórdia. Mas Jesus está ali e todos apertam ele, a multidão aperta. Só que tem duas vidas em crise. Tem duas vidas no meio da multidão que vai se revelar, que vai ser uma vida a qual vai chamar a atenção de Jesus. A primeira nós já sabemos, é o próprio Jairo. Ele vai sair do seu lugar de chefe, ele vai sair, vai descer do patamar de chefe, para ir buscar uma cura.
para ir ter com Jesus, porque ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar de que Jesus salva, cura, liberta, ele ouviu falar bem de Jesus, e ele, pela dor, pela crise, por ser também um intercessor, porque o intercessor não é o que vem para a igreja e fica com as mãos levantadas. Quem pensa assim está errado. O intercessor é quem se coloca no lugar da dor da outra pessoa. E aquele homem se colocou no lugar da dor da própria filha. Ele disse, ele quebra o protocolo ao qual ele não poderia fazer aquilo. Ele poderia mandar um servo, ele poderia fazer outras coisas, mas descer para ir ter com Jesus, porque como muitos pensavam que Jesus era só um profeta, mas ele acreditava que Jesus poderia fazer, que Jesus poderia salvar, que pelo que falaram de Jesus, Jesus poderia viver novamente aquela menina. Então ele vai, se compadece, ele se compadece da dor da sua filha, e ele vai lá, ele rasga as vestes, ele tira as vestes de grande e vai até Jesus. Quando ele chega até Jesus, ele se prostra diante de Jesus, ele vai se colocar prostrado perante Jesus, e ele vai adorar Jesus. E quando ele adora Jesus, Jesus ama o ato de se humilhar perante ele. Jesus ama o ato de se humilhar perante ele, que quando ele se humilha, a Bíblia vai dizer que Jesus gosta desse negócio. E aí a Bíblia vai dizer que ele pede, e ele pede para que Jesus vá até a casa dele, para que toque na sua filha, para que restaure ela, para que aconteça alguma coisa na casa dele, porque ele acreditava que Jesus era Deus, era poderoso. E ali ele se prostrou e disse: Jesus, o Senhor pode ir lá. E Jesus disse: vamos. Só que o que me chama a atenção no texto é que ele pede, e não é uma petição a qual ele tem paciência de esperar. Ele pede, e a Bíblia vai dizer que ele pede apressadamente, ele pede rapidamente que Jesus vá lá, que Jesus entre lá, que Jesus faça. Por quê? Porque a situação dele não era para esperar, a situação dele era uma ferida grande, a situação dele era uma situação a qual era à beira da morte. Se para ele, se morreu, acabou, não dava mais. Então ele está dizendo: Jesus, vem depressa até a minha casa, vem depressa. Ele estava dizendo: rompe com a multidão, rompe com o que você está fazendo. Pelo amor de Deus, desesperado, o Senhor precisa entrar na minha casa depressa. Só que me chama a atenção é que quando ele quer ir depressa, todo mundo quer também que Jesus faça um milagre depressa na casa deles. E aí é que entra uma outra história, dentro da mesma história de Jairo. É uma mulher de fluxo de sangue, a mulher que tem 12 anos. Ela entra no mesmo cenário da história de Jairo. E na mesma hora que Jairo está se prostrado, pedindo a Deus para entrar depressa na casa dele, vem uma outra, e vem ela com uma fé tão grande, vem ela com uma fé tão poderosa, que ela vai só de pensar, ela vai dizer: se somente eu tocar, eu serei curado. Ela vem rompendo a barreira, ela vem rompendo a multidão. A multidão aperta Jesus. Jairo quer que Jesus vá depressa, rompe a barreira. Ele está dizendo: Jesus, vamos logo. Só que Jesus vai receber um toque a qual ele vai parar com tudo. Ele vai parar. Parece que Jesus, ele para no meio da multidão. Jairo está você imagina essa cena? Jairo ajoelhado, pedindo para que ele vá depressa, porque vai acontecer uma morte. E chega uma mulher à beira da morte, desfalecendo, toca nele. Aí se cumpre a profecia de Malaquias 4:20, a qual nas suas vestes
teria poder, na tua vestimenta, na luz da aurora teria poder. E parece que essa mulher já sabia por quê? Porque ela vai com o pensamento de tocar em Jesus. Ela não vai com o pensamento igual de Jairo, de adorar e de pedir a Jesus. Ela vai entender que Jesus é uma fonte inesgotável, que se só tocar, ela vai ser curada. Só tocar, a fonte vai descer sobre ela. Só de tocar, por quê? Porque ela não vai pedir. Ela chega rompendo com tudo e toca. Eu não quero nem pedir, eu quero um movimento secreto. Se Ele é Jesus, se Ele é poderoso, quando eu tocar, vai acontecer o milagre. Foi dito e certo. Quando ela tocou, aconteceu o milagre. Jesus parou e perguntou: quem me tocou? Aí Pedro e os discípulos vão dizer: mas todos te tocam. Aí Jairo está dizendo: Jesus, vem depressa, que a mulher, minha filha está morrendo. Aí Jesus está dizendo: para tudo, porque alguém me tocou, e não foi um toque comum, foi alguém que extraiu de mim poder. Não foi eu que deliberei, mas foi alguém que tomou de mim poder. E isso é inacreditável. Isso é de alguém que tem uma fé poderosa, que adentrou hoje, nesta noite, procurando saber quem é Jesus, dizendo que só um toque dele salva, que só um toque dele cura, acreditando nessa fonte inesgotável e dizendo: se eu só tocar nele, vai ter cura. Se tiver um monte de adoração nessa noite, a minha vai ser melhor. Se tiver um monte de adoradores nessa noite, o meu toque tem que chamar a atenção de Jesus. Arabaia subcalamai, rebambia subcalamai. Porque ela sabe que a multidão está lá, todo mundo tocando, todo mundo querendo milagre, todo mundo é adorador. Mas o que diferenciou foi o toque. O que diferenciou foi o jeito de chegar. Jesus parou. E quando ele para, esse meio tempo que ele para, a morte está chegando na casa de Jairo. E a vida está vindo sobre a mulher. Ele olha e diz: quem me tocou? Ela vem e diz: foi eu. Ele disse: grande fé tem em você, vá que a tua fé te salvou. E quando ela vai, vem uma notícia de lá para cá. Jesus delibera a cura, ou melhor, ela extrai de Jesus a cura, toma a tua cura e vai embora. Acaba um processo de 12 anos desfalecendo, onde ela gastou vários dinheiros, onde ela procurou em vários lugares. Só Jesus teve a cura dela. O que você quer dizer nessa noite? Só Jesus tem a tua cura nessa noite. O importa é que você entre para tocar nele. O que importa é que você entre para tocar nele nessa noite, e para que ele toque em você mediante a fé. Porque não adianta de nada nós fazermos 5 dias de campanha, a qual a gente vem com a fé pequena, a qual a gente vem sem fé, até mesmo para tocar Jesus. Mas aquela mulher disse: se Ele é Jesus, eu toco e vai acontecer um milagre. E agora vem uma notícia de morte. Jesus para, e Jairo queria uma resposta rápida. Só que Jesus parou o cenário. Quando Jesus para o cenário, vem um servo de lá para cá e fala assim: ó, não precisa mais incomodar o mestre. Não precisa mais. Por quê? A tua filha morreu. Imagina agora o homem que estava pedindo a Deus para romper com uma barreira, para ir na tua casa. Jesus é de emergência. Jesus, até é a mesma coisa de a gente chegar em uma UPA, em um hospital, onde a gente sabe que lá tem muitos casos complicados. Mas quando a gente chega no nosso caso, a gente quer que tenha emergência. A gente quer que sejamos atendidos rápido. Porque olhamos para a nossa dor, olhamos para a dor do próximo, do nosso familiar.
Mas Jesus, ele é tão maravilhoso que ele atende todo mundo na hora certa. Jesus é tão maravilhoso que ele atende a mulher do fluxo de sangue. E mesmo com uma voz de lá dizendo: tem morte na sua casa, chegou morte na sua casa, Jesus vai olhar para aquele homem, quem sabe indo embora já. Não precisa nem mais tocar em Jesus, não precisa nem mais, deixa lá, já foi, acabou. Aí Jesus olha para ele e disse: vocês crê? Se crer, vai ver a glória de Deus. Se crer, tem milagre ainda. É como Jesus dissesse para ele: você acha que eu parei o cenário para dar vida para aquela mulher, e para você eu não vou dar vida? Vou deixar você sair daqui de uma campanha maravilhosa como essa sem vida? Ei, para você também tem vida, para você também tem cura. Ei, se somente tu crer, vai ver a glória do eterno na tua vida, na tua causa. Ah, mas já está morto, não importa. Vai andar subcalamar. Jesus, ele gosta de entrar nesse caso. Jesus gosta de entrar em crise, em causa impossível. Jesus disse: espera aí, não escuta a voz de lá não. Eles estão dizendo que tem morte lá, mas eu estou dizendo: crê. Ai, andar a subcalamar. Oh, maravilhoso Deus. Jesus está dizendo: tem morte lá, a palavra vem de lá de morte, mas a minha palavra é a última. Eu estou dizendo: se crer, vai ver a glória de Deus. Aí me lembra também, na vez de Lázaro, a qual o judeu tinha o costume de ficar 3 dias pedindo cura, pedindo ressurreição para Deus. Mas depois do 3º dia, eles não pediam mais. Mas depois do 3º dia, eles não clamavam mais. Por quê? Porque ali já perdia a esperança. Só que Jesus chega no 4º dia e diz assim: tira a pedra. E todo mundo vai dizer assim: ei, não tem como mais, Jesus, já morreu, já foi, está acabado. Aí Jesus está dizendo: tira a pedra. Aí vem Maria, aí vem Marta: se você tivesse aqui, não importa, eu estou aqui agora, o tempo é esse, a vitória é agora. E se vocês acreditar, tire a pedra, porque Lázaro vai sair, porque o teu milagre vai chegar. Celebrará subcalamaia. Só para quem acredita no milagre, só para quem acredita ainda que tem um Deus poderoso. Reba subcalamaia. Ele está hoje aqui, está dizendo: não importa o tempo, e não importa quem fale que está morto, porque até o 4º dia Ele faz ressuscitar. Alai coria sabidaia. Oh, Espírito de Deus. Ele disse: tira, vem para fora. E nós sabemos o resultado que aconteceu com Lázaro. Aí aquele homem recebe uma notícia de morte. Jesus está dizendo: crê. É aquilo quando vem a crise na nossa vida, quando vem as pelejas, quando vem as lutas, e que nós dizemos assim: acabou. É que vem muitas coisas, e a gente diz: vamos parar, é melhor, vamos desistir, é melhor. Aí Jesus disse: crê, ainda não acabou, crê. Ai, andará subcalamar. Deus está dizendo para crente nessa noite: crê, ainda não terminou, crê, ainda não acabou. Aí tudo está acabado. Aí você olha e diz: morreu, já foi, não tem como fazer mais nada. Jesus vem e diz assim: ó, crê, porque tem poder de Deus. Crê porque tem intervenção do alto. Crê porque tem os céus falando. E eu sempre aprendo isso, que quando Jesus fala, não importa o cenário, se a gente está vendo acabou, a gente nos olhos nus, nos olhos físicos, vai dizer acabou. Se Jesus falar assim, não acabou, é porque não acabou. Pode estar o cenário que for, pode estar
acontecendo o que for. Se Jesus falar para você, não acabou, ainda tem esperança, acredita, porque o Senhor que te rege, Ele que ministra na tua vida, Ele diz: a última palavra do teu ministério, da tua família, sou eu. E se eu falar que acabou, acabou. Mas se eu não falar, se eu falar crê, pode estar acontecendo o que for, pode estar acontecendo falta de mantimento, pode estar acontecendo falta de saúde, pode estar acontecendo falta de amor. Se Deus falou não acabou, Ele está dizendo ainda tem esperança, ainda tem milagre. O mundo pode dizer o que for, mas o que importa é a voz de Deus para a tua vida. O que importa é Ele falar. E o melhor é quando está todo mundo ao contrário, e que você abre a porta do seu quarto e fecha e começa a falar com Jesus. Jesus diz assim: está vendo o cenário, filho? Está vendo o cenário, filha? Mas ainda não acabou. Ai, andarás. Quando a gente não tem nada mais o que fazer, a gente: Deus, eu não sei para onde ir, eu não tenho direção, eu não sei o que fazer. Aí Deus está dizendo: eu só te digo, não acabou. Levanta a cabeça e vai adiante, porque eu vou fazer. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Dentro do processo é melhor ainda. Ei, eu sei o que eu estou falando. Oh, Espírito. Aí ele diz assim: o direcionamento está em minha mão. Vai acontecer coisas extraordinárias, que o céu vai se revelar, e você não precisa querer explicar para ninguém. É só viver o processo, para que viva o milagre também. Aí ele disse, aí então eu estou imaginando Jairo indo embora, acabou. Ele diz assim, ó: se crê. Jairo para e fala assim: meu Deus, como que pode isso? Acabou, Jesus. Jesus disse: você não estava agorinha me chamando para ir na tua casa? Já acabou a fé? Você não estava agorinha dizendo: vai na minha casa? Jesus disse: calma. É porque quando a gente fala assim, vai na minha casa, Jesus, é quando está tudo maravilhoso. É quando aperta, mas Jesus, não precisa nem vir aqui, já acabou a história. Estou moído, não quero mais. Jesus, é agora que eu quero ir na tua casa. Agora que eu quero ir lá. Vamos lá? Quando ele olha para aquele homem que está na árvore, ele disse: desce, Zaqueu, desce, porque eu preciso entrar na tua casa. E quando ele sabe que é preciso entrar na tua casa, não é porque está tudo bom, não. Ele entra, ele fica lá também como está tudo bom, mas ele necessita entrar quando está tudo ruim. Ele disse: é lá que eu vou entrar. Aí ele vai e caminha. E quem sabe o pensamento de Jairo naquela hora: vai, não tem como, já foi, já morreu. Aí Jesus chega, pega os seus discípulos, bora. A multidão acompanha. Ele chega até a casa. Aí o pessoal está dizendo: já morreu. As carpideiras, que era paga para chorar, disse: já morreu. Todo mundo chorando de mentira. Os vizinhos, as carpideiras, todo mundo chorando de mentira, que é para fazer um ambiente. Mas Jesus sabe do negócio. Jesus só faz milagre. Entenda isso aqui: Jesus só faz milagre quando o coração está sincero diante dele. Não adianta. Tá fingindo no cenário. Jesus já conhece. Jesus, ele não vai mover nada se o coração não estiver diante dele. Ele chega para a multidão. Ele disse: até aqui. O que me chama a atenção é que Jesus, ele sabe colocar limite nas pessoas e nas coisas. Tanto foi para o vento, para o mar, como para a pessoa. Ele disse: até aqui você veio até mim. Agora daí para fora, vamos fazer uma missão forte aqui agora. Vamos abrir a casa de Jairo e vamos fazer algo dos céus. E para entrar aqui, tem que ser pessoas que têm um coração voltado para o altar. Tem que ser pessoas que têm um coração sincero, que acredita no propósito, que acredita na glória de Deus. Ele pega, dispensa a multidão. Ele chama os 3 discípulos, o pai e a mãe. Todo mundo está chorando, mas já morreu. Ele disse: sai todo mundo.
porque ela ainda não morreu. Sai todo mundo porque ela vive. O que mais que Jesus gosta de fazer é contrariar e confundir o inimigo. Está tudo acontecendo para a morte. Jesus diz: não tem nada de morte. Não tem nada de morte. Isso aí é o que vocês estão falando. Isso aí é o que vem da boca de vocês. Mas o céu está dizendo: ela está viva e vai acontecer um milagre. Só quem crê vai entrar na casa e vai contemplar. Vem só os 3 discípulos, a mãe e o pai. Jesus vai fazer o ato profético. Ele vai liberar a palavra de vida. E quando ele libera a palavra de vida, a menina tem que levantar. As coisas têm que voltar para o lugar. Quando ele libera a palavra de vida, tudo tem que voltar ao seu lugar. Foi assim com o mar, foi assim com a tempestade, foi assim com tudo. E quando ele fala, está falado. E a voz que é com poderio sobre qualquer coisa, até sobre a morte, é a dele. E ele chega e diz assim, ó: levanta, menina, levanta. E todos ali estavam com um coração sincero, coração de intercessor, coração de pessoas que se colocam em lugar de pessoas. Por que Jesus escolheu só os 3? A mãe e o pai? Porque tinha sentimento verdadeiro, porque era intercessor de verdade, eram pessoas que sentiam a situação de verdade. Então até para interceder ele não levanta qualquer um, até para interceder ele não vai trazer qualquer um, ele vai trazer pessoas sinceras para a tua casa, para a tua vida. Até para tu chegar perto de Jesus, ele não vai colocar qualquer um na tua vida, na tua história. Ele vai levantar pessoas intercessores, que entendem o que você está passando, que vai pelejar com você de verdade, com o coração sincero, seja o que você estiver passando. É por isso que ele diz assim, ó: soltar os de verdade, então os céus vai descer. Soltar a sinceridade no meio de nós, então vai descer milagre. Aí ele manda a menina levantar, e a menina começa a correr. Aí ele diz assim: olha, dá comida para ela, porque ela está viva. E aqui nós se deparamos com 2 histórias maravilhosas, a qual o Senhor fez milagre poderoso, a qual o Senhor chega na casa de Jairo e estabelece vida, aonde Jesus chega e traz a existência onde não tem existência, onde cenário é de morte. Aí Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: não tem cativos para Ele, não tem tempo do homem, é o tempo dele. Jairo até pensou que Jesus não ia fazer nada, Jairo até pensou que Jesus não ia mais na casa dele, Jairo até pensou que desfaleceu, que morreu. Mas Jesus está dizendo: eu sei o tempo certo de entrar na tua casa, sei o tempo certo de entrar na tua história. Ah, mas está doendo, mas estou desfalecendo. Jesus está dizendo: ei, eu sei o tempo certo de te exaltar, sei o tempo certo de te levantar. Como ele falou com aquela menina, Tabita, levanta-te. Ai, porque a glória de Deus chegou naquele lugar. E agora me olha a multidão falando do cenário que estava morto, e Jesus chegou e transformou. Assim vão ficar os acusadores, assim vão ficar aqueles que perseguiam o teu ministério, assim vão ficar aquelas pessoas que não acreditavam. Jesus vai mudar o cenário que parecia de morte, que o Senhor estava dizendo é de vida, e eu vou trazer vida a essa história, e todos vão ter que contemplar que eu ainda curo, salvo e liberto, e ainda levo para o céu. Se coloca de pé, agora não permite. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo da verdade, feche seus olhos nessa noite, feche seus olhos nessa noite. O Deus grandão da Galileia está nesse lugar.
Ele está dizendo, está até parecendo que o cenário é de morte, está até parecendo que vai ficar do mesmo jeito, mas Jesus está dizendo: eu preciso dos verdadeiros adoradores agora, eu preciso do que tem coração sincero agora, porque você vai lembrar agora, você vai ser intercessor, você vai ser intercessora, você vai olhar para a pessoa, para o cenário de guerra, o cenário de desfalência, o cenário de alguém que está passando, e vai apresentar Jesus para essa situação. Eu não sei se é a sua história, eu não sei se é da tua família, eu só sei que você vai colocar o teu coração nessa história agora, e o Senhor vai derramar a resposta do alto, porque Ele está dizendo: vou deliberar, ai a subcalamaia, resposta do alto, vou deliberar, resposta do alto. Feche os seus olhos agora, pense agora na situação desfalecida, pense. Eu não sei se é a tua história, eu não sei se é a história do teu irmão, da tua irmã, mas tu vai lembrar agora, tu vai levar o teu pensamento nessa história, aonde tu quer que Deus entre, tu vai falar que nem Jairo: entra Jesus na minha casa, entra Jesus com milagre, entra Jesus, alaia subcalamaia, e o Senhor vai adentrar. Só quem tem o coração sincero, só quem se coloca na posição, ai, de intercessor, comece a orar agora, comece a chamar a atenção dele agora. É você, o Espírito Santo está na casa, o Espírito Santo de Deus, ele é vivo, ele não precisa de pregador, ele não precisa de ninguém, ele só precisa que você coloque o teu coração agora sincero, para que ele fale contigo. Remandácia para calamaiaço, ibia séria calamaio. Comece a adentrar agora no trono da graça. Tem renovo de Deus para esta casa, tem renovo de Deus para a crente que está na situação de crise. Alaia sobe calamaia, porque Deus me trouxe aqui para falar para a crente com a situação de crise. Ele está dizendo: essa crise não vai lhe matar, essa crise não vai te afundar, porque eu vou entrar na tua história, eu vou entrar na tua casa. Comece a orar agora, comece. Reba subcalamaio, oreba sebene calamaia. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Pai, o Senhor é vivo em nosso meio. Pai, o Senhor é vivo e fala com tua noiva. O Senhor é vivo e toca na tua noiva, Pai. Nessa noite, ó Pai, com o ministro do teu evangelho, ó Pai, eu te peço, vem com tua glória, vem com teu poder sobre a tua igreja, vem com tuas misericórdias, vem com tuas mãos apaixonantes, vem com tuas mãos poderosas. A mão tocou no mudo, no surdo, no cego. Vem agora a celebração, vem agora e acha um coração sincero. Arabaçubi calamaia, vem agora, encontra como se encontrou aquelas duas histórias no meio da multidão. Vem agora, Pai, encontra com milagre. Arabaçubi calamaia, porque adentrou aqui pessoas te pedindo para que o Senhor entre na casa. Eremandácia para calamaia, eremandia sub calamandarácia para calamar, eremanduio sob calaia séria. Espírito Santo de Deus, traz renovo sobre a casa. Eremandar sabe calamar. Ó Pai, esta prova está tão grande. Ai, que o teu filho não encontra mais força para tocar em ti, que a tua filha não encontra mais força para tocar em ti agora. Ela está com o coração aberto, Pai, ela está com a mente voltada nos céus. Abre a seca, abre os céus agora, tira a tua espada, tira o teu escudo agora, agora, Jesus, agora, atende a petição do teu servo, atende a petição da tua serva agora. Renova, Senhor. Ai, ele é pra sória para cá. Traz o milagre. Ele é macebene calamaio. Espírito Santo de Deus. Calabraçabe darauaia. Vai aí, Senhor, operando sobre esse altar, Senhor. Aramandia subcalma.
Sobre esse altar, Senhor, o Senhor faz. Sobre esse altar, Senhor, o Senhor toca para candaia saio. É nevrandai e quelebrassúria. O Senhor está dizendo: tira a incredulidade, porque eu ainda opero. Tira a incredulidade, porque eu ainda faço. Ele é pra saio, é menere pra calaia saio. Comece a adorar Ele, comece a adorar a Ele. Se derrame a Ele agora, faça que nem Jairo, se derrame aos pés de Jesus. Que Ele tenha cura, que Ele tenha o milagre, que Ele tenha a dispersão do céu para ti nessa noite.